Se você pudesse conversar com 3 pessoas, vivas ou mortas, quem seriam essas pessoas? Se eu pudesse conversar com 3 pessoas, vivas ou mortas? Jantar, tá escrito ali. Jantar. Jantar, melhor ainda. Jantar com 3 pessoas, vivas ou mortas. Vamos lá. Dr. Enéas. Legal mesmo, hein? Dr. Enéas, é um cara que ganhou muita fama depois de, né, que morreu, infelizmente, né? Pois é, eu diria que ele morreu por causa da política. Sim. Eu digo que ele morreu por causa de política, de desgosto. Porque desgosto mata também. Ele abriu um quadro de leucemia, salvo engano, sei que foi um câncer do sistema hematopoético, e, se não me engano, leucemia, e foi a óbito. Ele, nas últimas entrevistas que eu acompanhei muito, ele disse que a esposa dele foi até tolerante, mas ele perdeu a esposa. Caramba! Ele é um cara muito à frente também, né? Sim, ele é uma pessoa que estava uns 100 anos, 200 anos à frente, diria no mínimo. E ele teve uma frustração muito grande, porque ele tinha um ideal. E ele observou, ele foi um fenômeno, porque ele foi eleito nesse sistema que eu sou completamente contrário aqui no Brasil, de uma pessoa âncora puxa e elege mais 5, 6 na sobra de voto. Quem se lembra, o Dr. Enéas foi um fenômeno. Ele conseguiu fazer 7 cadeiras partidárias e tinham 6 candidatos do Prona. Até tinha um programa humorístico na época que colocou um liquidificador e disse: esse liquidificador foi candidato a deputado e vai ser um deputado federal. Porque se qualquer um de vocês aqui tivesse se candidatado naquela época pelo Prona e tivesse tido um voto, teria sido deputado federal. Porque a votação que ele teve fez 7 cadeiras. É um sistema injusto. O Tiririca fez isso também. Pois é, e é por isso que não é à toa. Esse pessoal coloca essas pessoas mais pitorescas, né? Para essas pessoas mais esdrúxulas, mais pitorescas. Sim. Para puxar voto, porque essas daí, aquela história de voto de protesto, eu vou votar na pessoa em voto de protesto. Na verdade, você não vota em voto de protesto, você vota naquela pessoa e elege uma outra mal intencionada, para não usar adjetivo pior. Sim. Outra mal intencionada que vai na rabada do outro lá. Mas enfim, isso me irrita bastante. E foi o que ocorreu com o Dr. Enéas. O Dr. Enéas conseguiu eleger, fora ele, mais 6, mas só tinham 5. Um cargo ficou, uma cadeira ficou em aberta. E ele teve um grande desgosto, porque depois que o pessoal entrou, começou aquela troca de cadeiras, aquelas trocas de favores, etc e tal, que quem conhece a política ao fundo sabe como funciona. E foi um desgosto que aquele homem teve, um atrás do outro, adoeceu. Uma outra pessoa que, ao meu ver, teve um desgosto muito grande com política foi o Clodovil. Teve um AVC tremendo e foi a óbito. Enfim, mas o Dr. Enéas seria uma pessoa com quem eu gostaria de jantar, com certeza. Olha que pretensioso, não, Dr. Enéas. Uma outra pessoa com quem eu teria uma curiosidade muito grande de jantar era com Von Braun. Von Braun foi o alemão que levou o homem à Lua. Porque as pessoas falam, os americanos que foram à Lua, na verdade, foi Von Braun, que ele era ele era nazista, e eu não defendo em nada o nazismo aqui, deixo isso muito claro. Sou completamente contrário ao Holocausto e não tenho, como os senhores veem, medo nem pudor nenhum de falar de tema polêmico, porque sempre me baseio no certo, no justo e no ético. Mas Von Braun, ele, não posso avaliar a circunstância dele, fala-se que naquela época ou você era do partido ou você sofria grandes perseguições. Deus sabe se ele foi por convicção partidária ou por obrigação política, mas um homem extremamente sábio. Eu tenho uma grande admiração por viagens espaciais, pela NASA. Inclusive, uma das maiores emoções que eu tive na minha vida e que tive a oportunidade de repetir, e trago isso, não poderia deixar de fazer isso antes de morrer. É uma coisa que eu tinha que fazer de todo jeito antes de morrer, conhecer a NASA. E fui 2 vezes. Cabo Canaveral. Tem o Kennedy Space Center, ou Center, né? A pronúncia americana é Center, a britânica é Center. E é aberto assim ao público? Você pode... Nós temos então o Kennedy Space Center, ele é aberto ao público, e tem o Johnson Space Center, que fica em Houston, Texas. Em Houston fica o cérebro, o centro de comando. Em Cabo Canaveral, por ser litoral, né, porque fica na Flórida, que é uma península, e temos ali o Golfo do México. Em Cabo Canaveral é um local
propício dos Estados Unidos. Inclusive o Brasil tem o extremo em Natal, que é muito Sim. melhor do que Cabo Canaveral. É gigantesco lá, eu Pois fui é. visitar. Poderia ser o maior centro espacial. Inclusive É foi gigantesco. uma tirada tremenda do... Nossa, agora me fugiu a memória, do presidente... O JK? Não, Juscelino não, fez Brasília. Meu Deus do céu, que se suicidou. Getúlio Vargas? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. É Boca do Getúlio- Inferno lá, né? Não, Nossa, é alguma tive lá coisa, tempo alguma atrás. coisa do inferno. Daqui a pouco eu me lembro. É. Daqui a pouco eu me lembro. Mas o Getúlio Vargas ele foi muito astuto em negociar com os americanos aquela região, porque ficava bem próximo da Europa, né? O E extremo. é mais perto da linha do Equador, tem um negócio. Pois é, Sim. era muito. Gasta não sei quantos mil litros a menos de combustível, né? Pois é. E, enfim, mas Cabo Canaveral, a NASA. Então, Von Braun, ele foi quem desenvolveu os foguetes e chefiou a missão sob o comando do presidente Kennedy. Então, eu gostaria muito de sentar com Von Braun para saber como que foram os bastidores do nazismo, porque é que pessoas tão inteligentes, pessoas tão iluminadas, pessoas com visão tão diferenciada participaram de uma coisa tão absurda da história da Alemanha como foi essa. E, ao mesmo tempo, saber como que foi o jogo de marketing, o jogo de político dentro da NASA para levar o homem à Lua. Que legal. É, Isso porque eu foi gostaria. um jogo, né? Foi um jogo, Eu uma nem corrida sabia da quem Guerra era esse, Fria. eu nem sabia Von quem era esse Braun, Von Braun, mas agora eu quero conversar com ele também. É uma das minhas respostas. Von Braun. Barreira do Inferno. Barreira a do maior Inferno. base de lançamento Pois de é. lançamento de foguetes do Brasil. Pois é. E nunca foi lançado um foguete. Na verdade, teve- Não, houve teve uma vários. explosão e vários cientistas brasileiros extremamente capacitados morreram. Há quem Não, diga... mas eles lançam aqueles mini foguetes, aqueles foguetes gigantes. Pois é, né? por isso que eu queria conversar com o Von Braun, porque para você lançar um foguete, você precisa ter uma tecnologia extrema. E os primeiros testes que foram feitos, eles foram com explosão. Inclusive, Neil Armstrong, ele participou do módulo de um teste feito com o protótipo do módulo lunar, que iria sair da Saturno 5, não é? Porque o foguete era o Saturno 5 e a missão era Apolo 11. Apolo 11 era a missão e Saturno 5 era o foguete. Eu vi esse foguete, vi o módulo lunar de perto. Que legal. Caramba, que Pus a mão em pedras lunares, uma experiência. Nossa, que legal. Uma experiência. É óbvio que tem os conspiracionistas que acreditam que o homem não foi à Lua. É tudo Mas montagem, enfim, né? eu respeito que eu não gosto de entrar. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu tenho convicção de tem gente que que ainda foi. acha que a Terra é plana. Pois Nem é. entra nesse assunto, cara, deixa quieto. Então, seria Von Braun II, porque ele traz toda essa questão dos bastidores da Segunda Guerra Mundial Muito sensacional. e a Guerra Fria, que envolveu a antiga União Soviética, né, e os Estados Unidos. Então, o homem saiu do nazismo, Sensacional. partimos à Alemanha. Exatamente, o país não foi à toa. O país que quiseram partir ao meio foi a Alemanha. Ficou a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Uma parte comunista, outra parte uma socialista e outra parte capitalista. E foi justamente aquele homem. Um grupo de Von Braun foi para a Rússia, outro grupo foi para os Estados Unidos. E embora o primeiro homem a ir para o espaço tenha sido russo, o primeiro homem a pisar na Lua na Guerra Fria e na corrida espacial foi um americano. Mas tanto um quanto o outro chefiado por um alemão, nos Estados Unidos Von Braun e na Rússia discípulos de Von Braun. Então seria a segunda pessoa que gostaria de conversar seria com Von Braun. E uma terceira pessoa com quem eu gostaria de me sentar e almoçar, porque tenho muita saudade dele, é do meu pai, que é falecido, mas lamentavelmente não é possível. Que legal. Muito bom, muito Sensacional, bom. muito bom. Mas tenho fé de que vou me encontrar com ele num mundo muito melhor do que esses. Com certeza.